Uma força sombria de mais de 20 caças americanos e israelenses cortou os céus do Iêmen na silenciosa madrugada de maio de 2025. Com missão desconhecida, mas prontos para atacar, eles transformaram com rapidez e precisão o principal aeroporto de Sanaa, um canal vital para o abastecimento iraniano dos Houthis, em um campo de metal retorcido e cinzas. Este ataque não foi um ataque comum. Foi um sinal ousado, gravado em fogo, destinado a reverberar sobre as dunas do deserto. O ataque, desencadeado pelas crescentes ameaças dos Houthis, revelou uma complexa rede de disputas de poder centradas no Irã e seus apoiadores. Uma história maior de tensões crescentes, relações frágeis e um Oriente Médio caminhando para a anarquia fervilha sob os escombros. Um míssil balístico, disparado de um território controlado pelos Houthis no Iêmen, atravessou o céu nas primeiras horas de maio de 2025. O Aeroporto Internacional Ben Gurion, o movimentado centro da rede de aviação israelense, era seu destino. O míssil quase errou o alvo após desviar de vários sistemas de defesa regionais. Não foi notado, mas o efeito foi instantâneo. Os mercados globais e as redes de segurança ficaram alarmados com a decisão do aeroporto de suspender todos os voos de passageiros. Isso não foi pouca coisa para Israel. Sua soberania foi ousadamente atacada e não podia ser ignorada. Após 48 horas, uma resposta contundente surgiu. Mais de 20 caças de última geração, incluindo F-35 e F-16, foram mobilizados como parte de uma operação conjunta entre os EUA e Israel. Esses aviões atingiram instalações militares dos Houthis em todo o Iêmen com uma série de ataques precisos. 3 ondas bem planejadas da missão demonstraram a colaboração impecável entre os dois países. Cada uma das cerca de 50 munições guiadas de precisão, lançadas em locais-chave, foi escolhida para dificultar o lançamento de ataques adicionais pelos Houthis. O objetivo era claro: eliminar a ameaça em sua origem. O Aeroporto Internacional de Sanaa, há muito suspeito de ter 2 usos, era o ponto focal dessa operação. Ele havia se tornado secretamente um canal vital para o fornecimento de armas iranianas, embora fosse oficialmente um centro civil. Segundo relatos das Forças de Defesa de Israel, IDF, o aeroporto facilitou o transporte de militares, componentes de foguetes e mísseis balísticos. Seu envolvimento na máquina de guerra dos Houthis foi confirmado por imagens de satélite que monitoraram comportamentos suspeitos por meses. A reação foi terrível quando os ataques começaram. Eles demoliram o terminal principal, aeronaves terrestres, algumas das quais os Houthis haviam convertido para fins militares, foram reduzidas a escombros, torres de comunicação, depósitos de combustível e outras infraestruturas críticas foram destruídas. O aeroporto foi reduzido a escombros fumegantes, com pistas inutilizáveis. Em menos de 1 hora, o custo financeiro esperado era de mais de 500 milhões, segundo a Sky News Arabic. Mais significativamente, o sistema de abastecimento dos Houthis foi seriamente afetado, pois perderam uma linha vital para a assistência externa. Com vigor comparável, a operação penetrou o oeste do Iêmen. Além de Sanaa, outro alvo crucial foi o porto de Hodeida, que serve como um importante portal de carga. O porto havia sido ligado, por inteligência, ao transporte de equipamentos militares, como explosivos e sistemas de radar. A fábrica de cimento em Al-Amran também foi atingida. Em vez de ser uma instalação industrial comum, tornou-se um recurso crucial para os Houthis, gerando materiais para abrigos de mísseis, túneis e bunkers. Os ataques não pararam. Todo o transporte marítimo foi interrompido em Hodeida após armazéns e docas de carga serem destruídos. Os prédios principais da fábrica em Al-Amran desabaram durante o incêndio, deixando-a em ruínas. Segundo especialistas, a força operacional dos Houthis será severamente prejudicada por essas perdas, o que dificultará sua reconstrução e rearmamento por um longo período.
Mas o triunfo militar teve um alto custo para os civis, especialmente em Sanaa. Os ataques, que tiveram como alvo estações importantes como Qaziz e Kaban, perturbaram a precária rede elétrica da cidade. Ainda não está claro se foram ataques intencionais ou acidentais. Em ambos os casos, o resultado foi o mesmo. Grandes áreas da metrópole ficaram às escuras pela manhã. As famílias tiveram que se adaptar a dificuldades inesperadas quando suas casas ficaram sem energia elétrica. Para manter os sistemas vitais em operação, os hospitais recorreram a geradores de emergência. Pequenas empresas, já em dificuldades, foram fechadas permanentemente. Esse apagão agravou uma situação já terrível em uma cidade devastada por anos de guerra, levantando preocupações sobre as ramificações mais amplas da operação. A decisão de Israel de emitir um alerta antes dos ataques foi um elemento inédito desta campanha. Moradores ao redor do aeroporto internacional de Sanaa receberam alertas das forças de defesa de Israel, IDF em árabe, pela primeira vez em sua batalha contra os Houthis. Alto-falantes e mensagens eletrônicas foram usados para transmitir os alertas, que instavam as pessoas a evacuar a área imediatamente. Embora o tempo para a evacuação fosse limitado, o objetivo era óbvio: reduzir o número de vítimas civis. A ação teve efeitos conflitantes. Provavelmente diminuiu o número de vítimas, mas também causou medo generalizado. Moradores foram vistos correndo para as ruas nas redes sociais, confusos sobre para onde ir e com extrema necessidade de segurança. Essa estratégia trouxe à tona a dura realidade da batalha, onde as tentativas de reduzir os ferimentos são dificultadas pelo fato de alvos militares frequentemente se misturarem com vidas civis. Em termos táticos, a operação foi bem sucedida. A capacidade dos Houthis de realizar operações como a de Ben Gurion era limitada, e sua rede logística foi destruída. Componentes-chave de suas operações militares, incluindo a usina de Al-Amran, o porto de Hodeida e o aeroporto internacional de Sanaa, foram destruídos. No entanto, os ataques também levantaram questões importantes. Este foi o primeiro passo de uma campanha maior ou foi um ato isolado de retaliação? O Irã, o principal apoiador dos Houthis, enfrenta agora a perda de ativos importantes no Iêmen. O que fará? E os outros países da região que até agora evitaram essa escalada, como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita? Os céus do Iêmen estão agora em paz, por enquanto. Um importante canal para o esforço militar dos Houthis foi cortado e as pistas estão silenciosas. No entanto, a paz raramente dura no instável Oriente Médio. É possível que a próxima fase desta guerra já esteja se desenvolvendo. Os Houthis responderam rapidamente em público após uma série de ataques aéreos direcionados. Os líderes do grupo, localizados no Iêmen, declararam sua intenção de continuar atacando Israel por meio da mídia estatal. Prometeram continuar apesar dos danos significativos às suas instalações e força de trabalho, apresentando suas ações como uma demonstração de apoio a Gaza. Um severo alerta sobre uma nova dinâmica regional foi incluído nas declarações do grupo, sugerindo que qualquer ataque ao Iêmen resultará em ataques de retaliação em território israelense. Apesar das severas limitações ao seu poder operacional, essa postura demonstra sua determinação em continuar desempenhando um papel na batalha mais ampla. As capacidades militares dos Houthis sofreram danos significativos como resultado dos ataques. Recursos importantes foram danificados ou interrompidos, incluindo rotas de suprimento, locais de lançamento de mísseis e centros logísticos. Instalações ligadas aos seus programas de armas foram reduzidas a ruínas e os portos que antes permitiam a entrada de suprimentos estrangeiros não estão mais operacionais. Apesar disso, sua retórica é intransigente, o que os observadores veem como uma tentativa de manter o moral da base e demonstrar resiliência aos aliados regionais. As limitações práticas, no entanto, são evidentes. Os Houthis agora dependem de estoques de mísseis obsoletos, escondidos em locais menos seguros, desde que seus sistemas primários foram hackeados.
Essas armas obsoletas, frequentemente ignoradas em termos de manutenção, não são tão confiáveis ou eficazes quanto os aparatos de ponta que o Irã outrora fornecia. No entanto, a possibilidade de que mesmo um único ataque bem-sucedido possa afetar objetivos civis ou econômicos israelenses sustenta o perigo e obriga Israel a permanecer em alerta máximo. Ao mesmo tempo, Israel intensificou suas ações militares em Gaza sob o nome de Carruagens de Gideão. A destruição da infraestrutura militar do Hamas e a libertação de reféns israelenses, mantidos em cativeiro desde conflitos anteriores, são os dois principais objetivos dessa campanha. Na cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza, as Forças de Defesa de Israel, o IDF, fizeram progressos significativos. Inúmeros locais de lançamento de foguetes foram identificados e demolidos, e explosões subsequentes demonstraram a existência de grandes reservas de armamento. Dezenas de milhares de reservistas, muitos dos quais foram chamados de volta de pausas recentes, foram mobilizados pelo governo israelense para apoiar esse esforço, demonstrando sua prontidão para um compromisso prolongado. Essa estratégia dá mais ênfase ao estabelecimento e à manutenção do controle sobre regiões estratégicas para impedir a capacidade de recuperação do Hamas do que as operações anteriores, que priorizavam ataques rápidos seguidos de retirada. A criação de zonas de segurança semi-permanentes dentro de Gaza é essencial para o plano. Esses locais, inspirados no corredor de Rafah ao longo da fronteira egípcia, serão equipados com sistemas de vigilância de última geração e patrulhas frequentes das Forças de Defesa de Israel, IDF. O objetivo é dividir Gaza em áreas menores e mais administráveis, para que o Hamas não possa movimentar pessoas e suprimentos secretamente. Israel pretende reduzir a eficácia operacional de grupos armados, isolando-os das populações civis. Para impedir o ressurgimento da resistência organizada, esta é uma mudança em relação às estratégias anteriores e reflete um objetivo de longo prazo de domínio territorial. No entanto, esta mudança traz consigo problemas humanitários complexos. Durante o conflito, os cidadãos de Gaza enfrentaram grave escassez de itens essenciais, como alimentos, água e tratamento médico. Para lidar com essa situação sem apoiar o Hamas, Israel introduziu uma nova estrutura para coordenar a ajuda. Começando em Rafah, as zonas humanitárias regulamentadas do núcleo foram identificadas. Empresas civis internacionais, que passaram por um rigoroso processo de triagem, serão responsáveis pela administração dessas áreas e pelo fornecimento direto de ajuda à população. Somente pessoal autorizado poderá distribuir cada carga de ajuda humanitária após passar por inspeções rigorosas. Os dois objetivos são reduzir o sofrimento humano e impedir que o Hamas lucre com a ajuda humanitária, que historicamente tem apoiado suas operações. Para prevenir abusos e garantir acesso equitativo, o programa inclui um sistema digital para rastrear a distribuição de ajuda e cadastrar domicílios. Além de avaliar ativamente as necessidades, equipes médicas móveis e trabalhadores humanitários entregam recursos essenciais, incluindo alimentos e produtos de higiene pessoal. Atualmente focada em Rafah, a ideia pode se expandir se for bem-sucedida, com o apoio inicial de instituições de caridade no Golfo e na Europa. Ao apresentar partidos neutros como a principal fonte de apoio aos cidadãos de Gaza e minar o controle do Hamas em campo, esse arranjo busca contornar completamente a organização. As estratégias humanitárias e militares de Israel visam o mesmo objetivo. Enquanto a tática de ajuda humanitária mina a legitimidade do Hamas, a campanha física corrói sua infraestrutura. Israel pretende mudar a percepção local, apresentando o Hamas como um combatente em vez de um cuidador, garantindo que o apoio chegue por canais independentes. Um componente essencial da resistência do grupo é o apoio da comunidade, que pode ser prejudicado pelo sucesso. No entanto,
A execução do plano está em risco devido à sua dependência de assistência externa e à complexa dinâmica social de Gaza. Apesar das diferenças, as circunstâncias em Gaza e no Iêmen estão conectadas por sua participação em um conflito regional mais amplo. As defesas de Israel são postas à prova pelas ameaças reduzidas, porém duradouras, dos Houthis, enquanto a operação em Gaza representa uma tentativa ousada de reformular os parâmetros da luta. A conclusão ainda não é clara, pois cada evento tem a capacidade de estabilizar ou agravar a situação na região. Por enquanto, essas iniciativas representam um ponto de virada no enfrentamento tanto das correntes mais profundas de instabilidade quanto das questões de segurança mais urgentes. Como principal criador de uma rede de organizações que aumentam sua influência em diversas áreas de conflito, o Irã continua a ter grande influência no Oriente Médio. Teherã apoia grupos como os Houthis no Iêmen, o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano por meio de apoio financeiro, envio de armas e coordenação logística. Com essa estratégia, o Irã pode exercer influência sobre conflitos regionais sem enviar tropas para combate direto. Teherã permanece no epicentro da turbulência na região, utilizando esses parceiros para influenciar as guerras e confrontar seus inimigos à distância. A assistência iraniana é ampla e direcionada. Segundo relatórios de inteligência dos DIU e de Israel, Teherã forneceu aos seus aliados drones, mísseis balísticos e conhecimento técnico para evitar a detecção. Esses recursos frequentemente trafegam por rotas não oficiais na Síria e no Iraque. Com carregamentos disfarçados de mercadorias civis, a abrangência desse apoio é demonstrada pelo uso de mísseis iranianos pelos Houthis para atacar alvos na Arábia Saudita e, mais recentemente, em Israel, no Iêmen. Após conflitos com soldados israelenses, o Hamas em Gaza depende de dinheiro de Teherã para reabastecer seu arsenal de mísseis. Enquanto isso, o Hezbollah no Líbano fortaleceu sua posição como força dominante, utilizando a assistência iraniana para desenvolver um arsenal de armas guiadas de precisão, para manter seus aliados fortes. O Irã não apenas fornece armas, mas também financia a construção de bases fortificadas, o pagamento de combatentes e a disseminação de propaganda. Tanto os Estados Unidos quanto Israel estão alarmados com essa crescente rede de influência. As ações do Irã são vistas por ambos os países como um perigo crescente para a estabilidade regional. Como as tentativas diplomáticas de conter as aspirações nucleares e os programas de mísseis de Teherã fracassaram, alternativas militares agora são uma possibilidade. Autoridades israelenses expressaram preocupação especial com o desenvolvimento nuclear do Irã, ressaltando que Teherã poderá em breve ser capaz de criar uma bomba nuclear em questão de semanas, graças a centrífugas sofisticadas e estoques de urânio enriquecido. O ambiente de segurança seria drasticamente alterado por tal capacidade, o que desafiaria diretamente Israel e tornaria mais difícil para os Edesfa interromperem a proliferação. Os preparativos para possíveis ataques a instalações iranianas destacam a gravidade da situação à medida que as negociações com o novo governo Trump se aproximam. À medida que essas tensões aumentam, o problema assume uma nova dimensão devido a uma série de explosões misteriosas dentro do Irã. Um caso notável ocorreu em uma fábrica de munições em Isfahan, onde uma forte explosão causou um incêndio que destruiu linhas de produção próximas. O porto de Shahid Rajai, um centro vital para navios comerciais e militares do Irã, foi atingido por outra explosão. Autoridades iranianas chamaram esses incidentes de acidentes, apontando para erro humano ou mau funcionamento de equipamentos. No entanto, a precisão do alvo e a extensão da destruição são dois indicadores que apontam para a sabotagem. De acordo com analistas de segurança de fora do país, a capacidade do Irã de produzir e entregar armas foi impactada negativamente, com perdas estimadas em mais de 3 bilhões. As origens desses episódios têm sido alvo de grande especulação.
Apesar da falta de responsabilização, o impacto e o momento sugerem uma potencial campanha de disrupção secreta. Israel é frequentemente citado como possível perpetrador devido ao seu histórico de uso de métodos secretos para atacar instalações militares e nucleares do Irã. Teherã foi forçada a realocar recursos para reparar as operações em decorrência dos danos, que não apenas interromperam as linhas de produção, mas também pressionaram as rotas de suprimento do Irã para seus aliados. Essa pressão repentina revelou fragilidades nas defesas iranianas, lançando dúvidas sobre sua capacidade de sobreviver a um ataque prolongado. O panorama regional mais amplo se torna mais complexo à medida que o Irã luta contra essas derrotas. A Turquia emergiu como uma nova força na tentativa de contrabalançar a hegemonia do Irã. Enquanto seus diplomatas buscam laços mais profundos com o Catar, Egito e Jordânia, Ankara aumentou sua presença militar no norte da Síria e ao longo da fronteira com o Iraque. O desejo da Turquia de remodelar a estrutura de poder no Oriente Médio se reflete nessa estratégia dupla de negociação e força. Milícias apoiadas pela Turquia lutaram contra grupos apoiados pelo Irã e combatentes curdos na Síria, tomando regiões que limitam o poder de Teherã. A Turquia tem como alvo elementos afiliados a milícias iranianas no Iraque, em um esforço para aumentar seu poder e minar seu domínio. As ações da Turquia revelam uma tentativa consciente de tirar vantagem dos problemas do Irã. Ankara está se consolidando como uma potência regional, apresentando-se como combatente em alguns conflitos e mediadora em outros. Essa mudança não passou despercebida, especialmente pelas nações árabes, preocupadas com a crescente influência da Turquia. No entanto, também enfatiza como as alianças podem mudar em uma área onde o poder é constantemente desafiado. Por outro lado, particularmente no Iêmen, os governos do Golfo Árabe ainda relutam em se juntar ao conflito. Antes fortemente envolvidos na batalha contra os Houthis, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos hesitam em retornar ao campo de batalha com forças terrestres. Seus esforços anteriores deixaram um legado de frustração, após esgotarem recursos e produzirem pouco progresso. Para minimizar os perigos de outra guerra terrestre prolongada, ambos os países agora preferem limitar seu envolvimento a ataques aéreos e assistência financeira. Devido a essa prudência, as forças iemenitas não têm o forte apoio necessário para expulsar os Houthis, o que permitiu ao grupo manter o controle de áreas estratégicas, apesar das baixas em campanhas aéreas. A condescendência dos estados do Golfo tem implicações mais amplas. Os esforços para combater a rede de agentes do Irã encontrarão grandes obstáculos se não houver um comprometimento total. A influência é limitada pela ausência de um parceiro árabe poderoso no terreno, mas os Estados Unidos e Israel permanecem na vanguarda dos bombardeios e do compartilhamento de inteligência. À medida que Teherã repara os danos das recentes explosões, essa lacuna permite que se reorganize e continue suas operações. O Oriente Médio está atualmente em um ponto de inflexão. Apesar dos danos, o poder do Irã persiste graças aos seus aliados. A incerteza estratégica é criada pela hesitação dos estados do Golfo e pelas novas rivalidades geradas pela ascensão da Turquia. O delicado equilíbrio na região é moldado por todos os eventos, desde explosões no Irã até mudanças políticas em Ankara e a tranquilidade em Riad. Com a possibilidade de escalada pairando sobre todas as opções, as próximas semanas verão se o Irã conseguirá se recuperar ou se seus inimigos poderão se aproveitar de suas vulnerabilidades. Os recentes ataques aéreos dos EUA e de Israel no Iêmen, a ousada campanha Carruagens de Gideão de Israel em Gaza, a influência persistente do Irã por meio de sua rede de aliados e as crescentes aspirações da Turquia contribuíram para o atual momento crucial do Oriente Médio. Esses acontecimentos apontam para um ambiente regional complexo e mutável, que pode redefinir as relações de poder.
há uma chance maior de escalada se as negociações com o Irã ou o Hamas fracassarem, o que pode atrair mais países e obstruir rotas econômicas importantes, como o Mar Vermelho. Manter-se informado é crucial para quem busca entender esses acontecimentos de alto risco e suas implicações para a segurança regional e internacional. Isso conclui o que a Navy Secret tem a oferecer hoje, fornecendo as informações mais atuais e genuínas, apoiadas por análises profissionais de analistas políticos e estrategistas militares. À medida que os eventos se desenvolvem, continuaremos fornecendo atualizações baseadas em fatos e análises estratégicas. O acesso a informações confiáveis é mais importante do que nunca para os espectadores que buscam um melhor entendimento.